Legal. Eu sou a Elaine, como o Paulo já falou, sou aqui de São Paulo capital. Sou psicóloga, tenho 54 anos, sou casada, tenho uma filha de 30 anos maravilhosa para mãe, né? Sempre tenho uma filha maravilhosa. Trabalhei na área corporativa por muito tempo, né? Empresas privadas. Hoje eu estou atendendo no meu consultório, né? Sou orientadora vocacional também. E quando eu estava no corporativo, eu era responsável pela área de pessoas. Então, sempre aí tratando e estando junto com as pessoas, procurando ajudar aí o máximo possível. Ótimo, muito bom. E diz pra mim, Elaine, como é que você me conheceu? Em que momento que eu apareci pra você? Você estava procurando algo ou simplesmente apareceu um vídeo meu? Você se recorda desse momento? Sim, sim. Eu te conheci no Instagram, né? Onde a gente está aqui fazendo a live. Aí a gente fica lá, né, mexendo no Instagram todo dia. E eu estava procurando alguma coisa realmente voltada à educação financeira, né? E aí aparece vários vídeos, enfim, né? Várias pessoas tal. E aí eu vi um vídeo seu, né, no Insta, um post também. E aí me chamou super atenção, né? Eu falei, opa, tem uma coisa diferente aqui, né? Em que sentido? Eu acho que te conhecendo agora, já fazendo parte da comunidade, sendo tua aluna, você tem todo o conteúdo, enfim, toda a habilidade, expertise para tratar com qualquer público, tá? Eu sei disso porque eu faço parte da tua turma aí de alunas, né? Porém, o que me chamou a atenção foi que você focou num nicho, num público, né? E isso faz toda a diferença, né? Porque assim, quando, por exemplo, uma analogia, quando você tá com um problema cardíaco, você quer passar com o cardiologista, né? Então, eu falei, opa, ele fala para mulheres, e mulheres 50 mais, né? Então, é um público muito, é um foco, é um nicho de público. E aí, te escutando, ouvindo a sua história, que é maravilhosa, o teu propósito, né? Falei, nossa, faz todo sentido. Então, eu quero seguir um especialista para esse público que eu faço parte, né? Então, para mim fez toda a diferença quando eu escutei, aí quando eu vi o teu post e tudo mais, falei, agora eu vou seguir, vou escutar, enfim. Foi Muito bem, fez bom. todo Eu sentido. gostei muito dessa analogia do especialista. Eu digo isso, Elaine, porque realmente, né? O assunto finanças, de fato, é um assunto universal. Então, o que vocês aprendem na comunidade, dá para falar que serve para homem? Claro que dá, claro que dá. Dá para falar que serve para mulheres mais jovens? Claro que dá. Só que existe um detalhe que eu sempre bato muito, que é a questão de você não ser mais uma única pessoa na multidão, né? Você buscar uma forma de se diferenciar e, de fato, se especializar em atender aquele grupo específico que você definiu. Que no meu caso, eu me especializei há quase 3 anos em atender mulheres e, de forma ainda mais nichada, como você viu muito bem, Uhum. com mais de 50 anos de idade, respeitando todas as suas características. Eu sei que muitas mulheres nessa faixa de idade, você, se você puder até comentar um pouco sobre isso durante a live, Elaine, mas realmente é um desafio, né? Pensa. Eu, por exemplo, eu tenho 34 anos de idade e eu nunca aprendi educação financeira na escola. Então eu vivi praticamente uma vida toda guiando as minhas decisões financeiras com base no certo e no errado, naquilo que eu aprendi com o meu pai, naquilo que eu aprendi com a minha mãe e assim por diante, né? Então, a gente tem que respeitar muito a história de vocês, as experiências de vida que vocês tiveram e começar a conduzi-las a partir de hoje, né? O que você pensa sobre isso, Elaine? Sobre essa questão do público de mulheres 50 a mais em termos de finanças? Então, isso me chamou bastante atenção, esse nicho bem específico, porque quando você, olhando aí no raso, né, olhando, né, as pessoas pensam, pô, as pessoas já têm 50 anos, ou mais de 50 anos, né? Então, geralmente, né, não generalizando, as pessoas focam para ensinar a educação financeira, a investir e tudo mais, no público mais jovem, né? A realidade é essa. E aí, quando vocês fazem essa chamada, eu falo, poxa, é um cara que está olhando para mulheres que têm 50 anos que não sabem, né, ou não têm toda a expertise de investimento, de educação financeira, enfim. E eu estava bem nesse lance, eu tinha saído do corporativo e pensei, poxa, eu preciso ter um caminho para seguir estruturado, né? E aí fez todo sentido, né? Eu falei, nossa, sou eu desse público, sou eu, faço parte desse público nichado aí. Muito bom, muito bom. Obrigado E aí pelos eu seus pensei uma comentários. coisa também, né? Se eu faço parte desse público, as pessoas, as alunas dele,
vão ter a mesma idade ali, né? A mesma faixa, exatamente. Os caminhos vão ser parecidos, né? Estamos buscando aí o mesmo objetivo. Perfeito. Excelente. Adorei a sua introdução. Muito obrigado pelos seus comentários. E você disse que você estava em um momento de transição de carreira, né? Quando você me conheceu. Eu queria te fazer uma pergunta, Elaine. Se naquele momento, se antes de me conhecer, você já havia tentado no passado alguma solução, alguma estratégia em termos de organização financeira, em termos de investimentos, por conta própria? Você já havia tentado algo nesse sentido ou não? Quando você me conheceu, foi o primeiro contato com esse assunto de educação financeira e você começou a aprender a partir daquele momento? Não, eu já tinha tido contato com a educação financeira, inclusive eu já tinha assistido até palestras presenciais sobre educação financeira, até na própria empresa. Enfim, nas empresas que eu trabalhei, né, nós trazíamos, né, palestrantes e tal. Mas qual é a questão aí para mim, né? Qual é o ponto, né? É que assim, as pessoas sempre fazem planilhas, né? E não que a gente não traga, não que você não trouxe planilhas, faz parte da organização. Mas, ó, essa é a planilha, então você segue assim, faz assim. Beleza? É isso, se você seguir todo mês vai dar super certo e tal. Ok, pode até ser. Mas o que acontece? Quando você não tem acompanhamento, você não tem conhecimento, como você mesmo disse, conhecimento é libertador, né? Então, assim, quando você não tem, você começa a fazer e você mesmo se perde e você larga. Então, foi isso que eu fiz, na verdade. Eu começava tal planilha, né? Lá, tudo bonitinho. Mas daqui a pouco eu não estava nem lembrava que eu tinha feito a tal da planilha, né? Então, eu acho que o acompanhamento, que é o que você nos dá, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Ótimo, muito bom. E o próximo tópico que eu quero entrar aqui com você agora, Elaine, é o seguinte, né? Toda vez que eu abro as inscrições para uma turma nova da comunidade, eu sempre gosto de brincar. Isso não é só para a comunidade, não, tá, Elaine? Mas isso é em qualquer tipo de decisões que a gente acaba tomando na vida, né? Eu costumo falar que algumas vozes começam a surgir aqui na nossa cabeça e muitas vezes elas tentam nos impedir, tentam fazer com que a gente pense duas vezes antes de tomar uma decisão. Ah, será que esse é mesmo o caminho? Ah, será que isso realmente é para mim? Será que eu vou dar conta de aprender? Eu quero te perguntar o seguinte: naquele momento em que você tomou a decisão de se matricular aqui na comunidade, né, passar o cartão e entrar aqui com a gente, fazer parte dessa turma que nós temos aqui de alunas, algum dessas vozes, alguma coisa começou a surgir na sua mente tentando te paralisar, algum obstáculo? Ou não? Primeira vez que você entendeu que era a comunidade, já viu que era para você, já foi para cima e começou o nosso projeto. O que você vê sobre isso? Então, eu acho assim, essas vozes que você fala, elas existem na nossa vida, né? Existem em tudo, quase que nós vamos fazer, tudo que é novo, tudo que é diferente, né? Quando eu fiquei, poxa, eu assisti essas aulas gratuitas, elas fazem toda a diferença, gente, todo mundo tem que assistir. Quando eu fui entrar na comunidade, eu pensei assim, fui fazer minha matrícula lá, como você falou, passar o cartão e tal, eu pensei assim, poxa, será que não era nem se eu vou acompanhar e tudo mais, porque eu acho que isso também tem todo o empenho da nossa parte, que tem que existir, né? Mas assim, eu pensei assim, poxa, será que eu vou ter todo esse apoio, né? Todo esse apoio, toda essa disponibilidade, né? Por que isso? Tá? Porque eu já fiz outros cursos e não vem ao caso, eu já tal. E depois eu não tinha esse apoio. Aí eu passava uma mensagem, aí eu recebia aquela mensagem automática, aí aquilo não vinha a resposta da mesma forma, aí só o administrador fala. Então, assim, fiquei com esse receio, fiquei. Mas, graças a Deus, eu peguei tudo aquilo, falei, não, tudo que você ouviu nas aulas gratuitas, tudo que você está acompanhando, não casa com isso. Não casa com isso que você está pensando. E aí eu fiz a matrícula e deu tudo certo, porque a gente tem, todo mundo que está na comunidade sabe, a gente tem um acompanhamento literalmente 24 horas. Não existe mensagem automática, gente. Não tem um robozinho que substitui o Paulo, né, Elaine? Não tem. Nem aquela mensagem do Zap automática quando você fala bom dia. Não existe. Não existe.
Que bom. Adorei, adorei. Isso mostra pra gente, inclusive eu gosto desse tipo de pergunta, Elaine, para entender quais são de fato os diferenciais que nós temos por aqui, tá? E isso eu tô trazendo aqui para a comunidade, mas isso que você comentou é muito importante, tanto no caso, para sua carreira e para a carreira de todas as demais mulheres que estão nos assistindo, né? Nós temos que ter muita clareza sobre quais são os nossos diferenciais e valorizá-los ao máximo, porque são eles que fazem com que a gente tenha bons resultados financeiros em termos profissionais, né? Então, adorei esse comentário. Para mim faz muito sentido, é algo que a gente está trabalhando para melhorar cada vez mais, mas realmente o suporte que a gente dá aqui para as alunas é uma das coisas que eu mais dedico o meu tempo, a minha atenção, o meu carinho, que é realmente com o objetivo de acolher vocês, né? Depois que eu tomei essa decisão, Elaine, de nichar para mulheres com mais de 50 anos, eu sei que, às vezes, algumas alunas têm um pouco mais de dificuldade em termos de usar o celular, são um pouco mais desconfiadas, têm um pouco mais de medo, um pouco mais de insegurança. Então, isso me fez investir muito tempo nessa questão do suporte, justamente para estar disponível, né? Isso que você trouxe, você viu muito bem. Estar disponível significa o seguinte: Paulo, estou passando por uma situação aqui. Como é que eu faço para resolvê-la? Pô, pera lá, você tem aqui os nossos canais de suporte para que a gente possa te ajudar a resolver o mais rápido que você puder. Então, esse é um dos pontos que eu gosto de exaltar aqui em termos do nosso grupo, que é a comunidade, né? Obrigado pelo seu comentário, tá bom? É que é isso, né? É 100% isso, então. Ótimo. Perfeito. E um próximo tópico agora, Elaine, que eu quero entrar aqui com você é o seguinte, falando agora de antes e depois, tá? Sempre que eu trago uma aluna aqui para entrevista, eu gosto sempre de perguntar para ela, em termos de resultados, olhando para a sua vida financeira como um todo, como é que era a sua vida antes de entrar na comunidade, em termos de finanças, em termos de investimentos, e depois de entrar na comunidade? O que você viu de mudança, de melhoria? Você pode comentar um pouco para a gente, por favor? Sim, sim. É assim, antes de eu entrar na comunidade, né? Então, o que eu fazia? Eu recebia lá o meu salário, né? Que eu estava no corporativo, e eu saía pagando lá as minhas contas, que surgiam os imprevistos, né? Mas eu não tinha um controle disso, tá? Então, tinha vez que ficava no 0 a 0, que é o que você nos ensinou, né? Ali, tipo, é o perfil 0 a 0, né? Eu recebo, pago, não sobra nada. E tinha vez que faltava. Então, ficava no devedor, né? E aí eu não tinha nenhuma organização referente a isso, né? E referente a investimento, o que eu fazia, né? Eu fazia o que eu acredito que a maioria das mulheres, principalmente na nossa idade, faz. Entendia que a poupança era o investimento mais seguro e que eu não podia me arriscar em nenhum momento em nenhum outro investimento. Porque isso pode dar ruim, porque isso você vai perder dinheiro. E assim. Quando a gente entrou, né, quando eu entrei para a comunidade e que você começou a nos explicar, dar todo o conhecimento que você tem, tudo. Primeira coisa, eu comecei a organizar, né? Então, peraí. Principalmente porque eu estou nessa transição de carreira. Então, para mim, era fundamental. Comecei, tá, quanto eu gasto de fixo, de variável, que foi o que você foi ensinando para gente, quanto eu posso diminuir dos meus custos, eu coloquei as metas, né? E uma coisa que para mim até hoje, né, faz muito sentido é que você nos ensina a nos colocar na agenda, né? A gente não se coloca na agenda. Eu nunca me coloquei na agenda em termos financeiros e de investimento. Pessoal, vocês querem saber mais do que se colocar na agenda? Não, tem que entrar para a comunidade, porque faz toda a diferença. Eu falo isso no meu encontro que eu dei de palestra. A gente se coloca na agenda, eu aprendi a se colocar na agenda, né? Porque não adianta, vai sobrar. Não, se coloca na agenda, né? Então, assim, a minha vida financeira ficou mais organizada. E aí eu consegui ver o que eu pago, o quanto sobra. E detalhe, né? Você até me ensinou a questão de separar as contas do que é pessoal e do que é, né, da empresa, do que eu faço de palestra e tudo mais. Então, minha vida mudou, assim, muito referente à organização. Tirei da poupança, fiz outros investimentos, segura do que eu estava fazendo, sem medo. Então, essa é a total diferença. Não tem nem comparação. Olhando para trás, você fala, não acredito que eu estava fazendo aqui. Não estava, né, me organizando. Excelente. E vamos falar agora, Elaine, você comentou sobre investimentos, né, que você saiu da poupança, e nós temos aqui muitas seguidoras que
ainda guardam dinheiro na poupança, né? Justamente por essa falta de conhecimento, esse medo de repente, cair num golpe, numa pirâmide financeira, perder dinheiro e tal. Eu queria que você me ajudasse a explorar um pouco mais sobre esse tema, inclusive falando sobre como é que foi a sua transição, saindo da poupança e começando a investir. E se você quiser comentar também sobre quais são esses investimentos que você tem feito, onde é que você tem aplicado aí o dinheiro depois que você saiu da poupança. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Claro, é assim, total, entendo totalmente quando as pessoas não conhecem, que elas ficam super inseguras, elas ficam lá na poupança, né, é normal, que você não tem conhecimento, né? E aí você começou a nos ensinar, não, você não vai pegar todo o teu dinheiro que está lá na poupança e vai transferir, né? Isso para mim fez todo sentido. Nós vamos fazer um teste, você vai pegar o valor mínimo que dá para transferir, você vai conhecer como é que funciona, por exemplo, o Selic, né? Foi o Selic 26, agora já está no 27, né? Enfim, você vai aprender a fazer isso com o valor mínimo, que acho que é R$ 140 hoje, enfim. E, nossa, eu fui lá, eu fiz o caminho. E aí eu tive dúvida, eu perguntei, e você esclareceu. Aí eu lembro que eu até te chamei, né? Olha, não está aparecendo, acho que não deu certo, não sei o quê. Então, assim, tirei print da tela, gente, fiz de tudo. Fiz todo esse caminho, e aí sim veio segurança. É assim, é muito tranquilo, é muito tranquilo. E aí aprendi a fazer a reserva de emergência, aprendi que eu posso fazer a reserva de emergência, eu posso guardar, né, também para uma coisa separada, que é um sonho que eu tenho, e assim por diante. Foi tranquilo, mas você ensinou o passo a passo. Não é virar, ó, pega tudo daqui e coloca aqui. Você precisa sentir segurança. Né? Então eu fiz a primeira vez lá, agora eu estou fazendo mês a mês. Excelente. Essa questão da segurança é fundamental, né, Elaine? Eu tenho algumas alunas que no começo, quando elas entram na comunidade, elas entram muito ansiosas. Ah, agora eu quero aprender a investir e tal. Eu tenho aqui 20 mil na poupança, 30 mil na poupança. Paulo, posso transferir tudo de uma vez e começar a investir? E o que eu sempre falo é o seguinte: não, você está proibida de investir além do valor mínimo, né, Elaine? Proibida. Eu não autorizo nenhuma aluna a investir mais do que R$ 145, que é o valor mínimo, né? Foi isso mesmo. Aí depois que fez o primeiro, né, Elaine? Aí você começa a apertar os botões lá no celular, vê que não é um bicho de sete cabeças, vê que o dinheiro tá lá, bonitinho, tá rendendo mais do que a poupança de forma segura. Aí, depois que a gente chega nesse estágio, aí tá liberado, né? Dá para investir mais. Mas o primeiro não pode, né, Elaine? Não, o primeiro a gente tem que fazer o caminho, né? Sim. Você tem que sentir segurança. Quando você sente segurança, aí você deslancha, né? E eu acho que você faz exatamente isso e que traz toda essa segurança pra gente. Ótimo. Segurança não se negocia, né? Não dá para brincar com o dinheiro das pessoas, né? Então tem que ser um tranquilo, muito seguro. Ótimo. É inegociável. É isso aí, é isso aí. E um outro comentário, Elaine, olha só. A gente já falou aqui sobre resultados, né? E vai acontecer a Semana da Virada Financeira Mulheres 50 Mais. O que é a Semana da Virada? É o meu treinamento gratuito, composto por 4 aulas, onde elas vão aprender um caminho. Vão conhecer uma oportunidade que existe ao aprender como se tornar o que a gente chama aqui dentro da comunidade, né? De uma mulher dona do dinheiro. São mulheres como, por exemplo, a Elaine, que está aqui dando essa entrevista hoje, que aprendem como se organizar melhor financeiramente e aprendem como começar a investir para buscar a tão sonhada paz e tranquilidade nas finanças. Eu queria saber de você, se você participou desse treinamento lá atrás, antes de você entrar na comunidade, qual foi a sua opinião sobre o treinamento gratuito e mais, se você indicaria que as demais partes, tá vendo aqui os comentários da live? Tá chovendo de gente escrevendo a palavra virada, virada, virada. Então eu quero que você diga para ela como foi a sua experiência, né, vivendo aquele treinamento gratuito. Você me fala sobre isso. Bom, eu assisti, obviamente, as 4 aulas. Quando eu te achei no Instagram, tudo, e você fez o anúncio da virada, eu falei, por que não? Vamos assistir, né? É uma pessoa focada nesse público, vai sair boa coisa, vai sair coisa diferente daí, vou assistir. Eu assisti as 4 aulas, gente, não percam. É essencial. São maravilhosas as aulas. Às vezes as pessoas têm o pensamento, são aulas gratuitas, é mais do mesmo. Não é mais do mesmo, gente. Para ter uma ideia, eu faço parte hoje da comunidade, fiz, né? Passei o meu cartãozinho lá para fazer o curso, que vale super a pena. E eu tenho as 4 aulas anotadas aqui. Porque conforme você foi falando nas aulas, eu falei, gente, isso faz todo sentido. E eu fui escrevendo os pontos principais. Quer dizer, eu já aprendi muita coisa nas 4 aulas, né? E aí eu pensei, poxa, se as 4 aulas eu já aprendi
de tudo isso, imagine quando ele está para a comunidade, né? E lembrando que comunidade é um grupo de pessoas, como você falou, mulheres, 50 a mais, todo mundo, né, com o mesmo ali objetivo de aprender a investir, de ter uma vida, pensar numa vida tranquila mais para frente financeiramente. Então, assistam às aulas. Eu aprendi muito nas quatro aulas. Eu tenho até os 7 passos marcados aqui, que a gente aprendeu nas aulas, né? Tem um que foi fundamental para mim, eu deixei escrito aqui, né? Naqueles quadros, sabe, que a gente faz. Sim. Então, tem toda a diferença. Façam, porque vale super a pena. Que bom. Super. Muito obrigado. Pode falar. Eu falei, ninguém vai perder tempo fazendo as 4 aulas, vocês vão ganhar, pelo contrário. Então, Elaine, eu quero te agradecer oficialmente aqui em nome de toda a comunidade, tá? Foi um prazer. Adorei a sua entrevista. Você se comunica super bem, inclusive meus parabéns, tá? A sua oratória é muito boa, de verdade, muito boa. Você é uma oradora nata. E quem sabe a gente não possa ver mais lives da Elaine entregando conteúdos da sua área, né? Porque, ó, o pontapé foi dado, viu? A primeira live, eu sei que foi uma live de entrevista, mas olha que interessante. O conteúdo da live de hoje não foi entregue pelo Paulo, foi entregue pela Elaine, entendeu? Então, hoje você falou sobre finanças. Por que não amanhã, de repente, falar sobre a sua área que você domina super bem, não é verdade? Ó, você me incentivando novamente. Ó, o professor incentivando a gente. Gente, ele faz isso toda hora. O tempo todo. O tempo todo ele incentiva a gente. É isso aí. Eu que agradeço, Paulo. Foi muito, muito, muito legal. Obrigada pelo convite. Maravilha. Muito bom. Um abraço para você. Tenha uma ótima noite. Fique com Deus. E até a nossa próxima live. Tá bom, Elaine? Também. Ficam com Deus. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.